O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 535. Judas Iscariote chamado a depor em casa de Caifás. Valtorta descreve essa visão do dia 2 de dezembro de 1946. Não estou vendo nesta visão nem Jesus, nem Pedro, nem Judas de Alfeu, nem Tomé, mas estou vendo os outros 9, que vão caminhando na direção do subúrbio de Alfeu, em Jerusalém. O povo vai indo pelas estradas e não é a grande multidão das festas. É mais ou menos só o povo mesmo que rodeia a cidade. Vê-se que as insênias não eram muito importantes e não exigiam tanta presença dos hebreus em Jerusalém. Somente aqueles que por acaso realmente moram e estão na cidade, ou então são das cidades vizinhas de Jerusalém, é que vão à cidade e sobem no templo nesta festa. Os outros, por causa da estação ou conforme o caráter próprio da festa, ficam mesmo em suas cidades e em suas casas. Porém, muitos discípulos, aqueles que por amor do Senhor deixaram casa e parentes, interesses e trabalhos, estão todos em Jerusalém e se uniram aos apóstolos. Não vejo, porém, Isaque, nem Abel, e nem Filipe, nem Nicolau, que foi acompanhar Sabeia em Aera. Falam entre si, narrando e ouvindo narrar todos os fatos transcorridos no tempo em que tiveram dispersos. Dir-se-ia, porém, que já viram o mestre, talvez no templo, porque não se admiram de sua ausência. Caminham lentamente e a cada pouco param, como à espera, olhando adiante e atrás, olhando pelos caminhos que descem de Sião nesta estrada que conduz para as portas meridionais da cidade. Já por 2 vezes Iscariotes, que estava quase atrás de todos, e fala como orador para um pequeno grupo de discípulos cheios de boa vontade, mas não de ciência. É chamado pelo nome por alguns judeus que estão acompanhando o grupo, sem se misturarem com ele. Não sei com que intenções ou se encarregados de alguma coisa. E por 2 vezes Iscariotes faz um jogo de ombros e nem se vira para estes. Mas na 3ª vez ele é obrigado a voltar-se para eles, porque um judeu deixou o seu grupo e abre com arrogância o grupo dos discípulos, pega Judas pela manga e o obriga a parar, dizendo-lhe: "Vem cá fora um momento, que precisamos falar-te." "Não tenho tempo e não posso", responde Iscariotes. Vai, nós te esperamos, pois enquanto não vemos Tomé, não podemos sair da cidade." Desculpa, é um apóstolo que diz isso. Vai, nós te esperamos, pois enquanto não vemos Tomé, não podemos sair da cidade, diz André, que está mais perto de Judas Iscariotes. Está bem, ide adiante que eu irei logo, diz Judas sem nenhum sinal de boa vontade para fazer o que vai fazer. Tendo ficado sozinho, diz ao seu importunador: "E então, o que queres? Que quereis? Não parastes ainda de me aborrecer?" Oh, que ares são estes teus? Quando te chamávamos para dar-te dinheiro, não achavas que te estivéssemos aborrecendo? Estás soberbo, homem, mas existe quem te possa tornar humilde. Lembra-te disso. Eu sou um homem livre e... Não, tu não és livre. Livre é aquele que de modo nenhum podemos fazer escravo. E tu sabes o nome dele. Tu és escravo de tudo e de todos, e em primeiro lugar do teu orgulho, e só isso. E olha que se não fores antes da hora sexta à casa de Caifás hoje, ai de ti. É um ai verdadeiramente ameaçador. Está bem, eu irei, mas seria melhor que me deixasses quieto. Como? Que queres dizer, ó vendedor de promessas? Que não serves para nada. Judas, com um empurrão, se livra do que o está segurando e sai correndo, dizendo: "Eu direi quando estiver lá." Reúne-se os outros do seu grupo, aos outros do seu grupo, está pensativo e de mau humor, preocupado, e André lhe pergunta: "Más notícias ou não? Talvez a tua mãe?"
Judas, que havia olhado para ele com maus olhos, a princípio, pronto para dar uma resposta azeda, torna-se mais humano e diz: Isto mesmo, notícias pouco boas. Tu sabes, a estação. Agora, pois eu lembrei-me de uma ordem do mestre. Se aquele homem não me tivesse feito parar, ter-me esquecido até disso, mas ele me deu o nome do lugar onde mora e por aquele nome recordei-me da ordem recebida. Pois bem, agora quando eu for tratar disso, irei também à casa daquele homem e ficarei sabendo melhor. André, tão simples e honesto como é, longe está de suspeitar de seu companheiro possa estar mentindo, e diz preocupado: Vai, sai dessa angústia. Não, eu devo esperar Tomé, por causa do dinheiro. De um momento para outro. E os outros que haviam parado para esperar, olham como eles que vêm chegando. Judas recebeu tristes notícias. Diz pensativo André. Sim, em poucas palavras, depois ficarei sabendo melhor, quando for fazer o que devo. Que é? Pergunta Bartolomeu. Lá vem Tomé correndo, diz ao mesmo tempo João. E disso se aproveita Judas para não responder ao Bartolomeu. Será que eu vos fiz esperar muito? É que eu queria fazer tudo e bem feito. Olhai pela bela bolsa, boa para os pobres, o mestre ficará contente. Tomé vendeu as joias daquela prostituta, que jogou as joias fora. Estávamos precisando dela, não tínhamos nem uns trocados para os mendigos, diz Tiago de Alfeu. Dá-me, diz Iscariotes, estendendo a mão para a pesada bolsa que Tomé tem nas mãos. Mas era o que faltava. Jesus me encarregou da venda e eu devo entregar o dinheiro nas mãos dele? Dize-lhe quanto deu. Agora entrega-o a mim, que estou com pressa para ir. Não, eu não entrego. Jesus me disse enquanto íamos para o cisto, depois me darás o total e eu vou fazer isso. De que está com medo? De que eu te livre do peso ou tire de ti o merecimento pela venda? Em Jericó também eu vendi, e bem vendido. Há anos que eu tenho sido encarregado de ficar com o dinheiro, o direito é meu. Ora, escuta, se queres levantar uma questão por causa disso, que o faças. Eu fiz o que fui encarregado de fazer, e quanto ao mais, não me importo. Toma. Há muitas outras coisas mais bonitas do que isso. Tomé passa a bolsa para Judas. Na verdade, se o mestre disse, diz Filipe. Mas não fique sofisticando e vamos andar. Já que estamos todos juntos, o mestre disse que devemos estar em Betânia antes da sexta, e mal temos tempo para isso, diz Tiago de Zebedeu. Então eu vos deixo. Vós ireis para frente, eu vou e volto. Ah, mas isso não. Ele falou bem claro, ficai todos juntos, diz Mateus. Todos unidos, vós, mas eu devo ir, agora que tive notícias de minha mãe. O assunto pode entender-se também assim. Se ele recebeu ordens que nós não sabemos, diz Conciliador João. Os outros, menos André e Tomé, parecem pouco inclinados a deixá-lo ir. Mas afinal, dizem: Pois bem, vai, mas faze-o logo e ser prudente. E Judas escapa, saindo por uma ruazinha que vai para a colina de Sião, enquanto os outros continuam a andar. Mas não é justo. Não fizemos bem. O mestre havia dito: ficai sempre juntos e sede bons. Desobedecemos o mestre. Eu fico meio incomodado com isso. Diz depois de algum tempo Simão Zelotes. Eu também estava pensando isso. Responde-lhe Mateus. Os apóstolos estão todos em grupo desde quando tiveram que decidir sobre suas tarefas. Tenho notado que os discípulos sempre se afastam com respeito quando os apóstolos se reúnem para discutir. E Bartolomeu diz: Vamos fazer assim, despachamos antes que nos acompanham, desde já sem ficarmos esperando chegar à estrada de Betânia, e depois dividamos em 2 grupos e fiquemos a esperar o Judas, uma parte na estrada baixa e os outros pela alta. Os que andam mais depressa pela estrada baixa e os outros pela alta. Ainda que o mestre chegue antes de nós, nos verá chegar juntos, porque antes de Betânia, um grupo esperará o outro.
A ideia foi aceita. Eles despacham os discípulos e depois vão juntos até o lugar onde se pode tomar o caminho para o Getsemane e a estrada alta para o Monte das Oliveiras. E depois, margeando ao Cedron, toma-se a estrada baixa para Betânia e Jericó. Entre mentes, enquanto isso, Judas vai correndo como um perseguido. Por algum tempo continua a subir pela estrada estreita que leva para o alto do Sião na direção do poente. Depois dobra para uma ruazinha ainda menor, quase um beco, que em vez de subir, desce para o sul. Ele está cheio de suspeitas, vai correndo e de vez em quando olha para trás como se estivesse sendo seguido, sempre espantado. Sua maior suspeita é de estar sendo perseguido. A ruazinha toda torta, de uma até a outra esquina, construída assim fora das normas da construção, se abre para a planura do campo. Do outro lado do vale há uma outra colina, para além dos muros. É uma colina baixa, coberta de oliveiras, que aparece ao lado de lá do árido pedregal do vale do Inom. Judas vai correndo mais depressa, passando por entre as sebes que fazem os limites entre as pequenas hortas das últimas casas aos lados dos muros, as pobres casas dos pobres de Jerusalém. E para sair da cidade não toma a porta de Sião, que está perto deles, mas sai correndo. Vai correndo para cima para uma outra porta, um pouco ao lado do ocidente. Já está então fora da cidade. Vai trotando como um potro, para agir logo. Passa como se fosse um vento por perto de um aqueduto e depois, sem dar ouvidos aos lamentos, vai passando por perto das grutas dos leprosos de Inom. É claro que procura os lugares evitados pelos outros. Judas vai em linha reta para a colina coberta de oliveiras, solitária ao sul da cidade. Ele dá um respiro de alívio quando chega aos declives e dá passos mais vagarosos, arruma melhor o capuz da cabeça, cintura, veste que ele havia sungado e olha, fazendo o anteparo com a mão porque o sol está batendo em seus olhos, do lado do oriente. Justamente do lado por onde passa a estrada baixa que vai para Betânia e Jericó. Mas ele não vê nada que o perturbe. Pelo contrário, um canto da colina até que lhe serve de cortina entre ele e a estrada. Ele sorri e começa de novo a subir lentamente para fazer passar a sufocação que lhe veio da colina. E nesse interim, ele conversa consigo mesmo em silêncio. Depois para, tira a bolsa do seio, observa, depois torna a colocá-la onde estava, tendo antes dividido o conteúdo, passando uma parte para a sua bolsa, talvez para que o volume que ele vai levando no seio diminua de tamanho. Há uma casa no meio das oliveiras, uma bela casa. É a mais bonita da colina, porque as outras casinhas que estão espalhadas nas encostas não sei se são dependências da bela casa ou se são independentes de outros donos. Ele chega até lá depois de atravessar uma espécie de avenida coberta com saibro, por entre oliveiras perenes plantadas em ordem. Bate em uma porta, vai se reconhecer. Entra, vai com segurança até para lá do átrio a um pátio quadrado em cujos lados há muitas portas. Ele empurra uma delas. Entra numa vasta sala onde estão diversas pessoas, entre as quais eu reconheço o rosto, dissimulado e odiento ao mesmo tempo, de Caifás, o ultra-farisaico de Euquias e o de Fuinha, do sinedrita Félix, junto com o de Víbora, que é o de Simão. Além desses estão Doras, o filho de Doras, cada vez mais semelhante ao seu pai nas feições, e com ele estão Cornélio e Tolmai. E aí estão os outros escribas, Sadoc e Ananias, já velho com muitos anos, mumificado, mas jovem em suas maldades, Calachebona, o ancião, Natanael ben Fabá, e depois um certo Doro, um Simão, um José, um Joaquim que eu não conheço, enquanto Caifás os vai chamando pelos nomes que eu os escrevo. E ele termina assim: estão reunidos aqui para te julgarem. Judas está com um semblante curioso de medo, de irritação e também de violência, mas ele está calado. Não dá mostras de uma arrogância. Os outros o rodeiam escarnecendo dele e cada um diz o que quer. Então o que foi que fizeste com o nosso dinheiro? Que é que nos dizes, ó homem sábio, homem que faz tudo logo e bem? Onde é que está o trabalho que fizeste? Tu és um mentiroso, um palrador que nada vale. Onde é que está a mulher? Nem aquela tu tens mais?
E assim, em vez de servir-nos, serves a ele. É assim que nos ajudas? É um ataque cheio de ódio, de gritos e ameaças, de cujas palavras não me lembro bem. Judas os deixa gritar à vontade, e quando eles se cansam e perdem o fôlego, ele fala: Eu fiz o que pude. Que culpa tenho disso, se ele é um homem que ninguém pode fazer pecar? Querias provar a sua virtude, foi o que disseste, e eu vos dei a prova de que ele não peca. Com isso, eu vos servi naquilo que queríeis. Por acaso conseguiste vós colocá-lo na posição de um acusado? Não. De todas as vossas tentativas de fazê-lo parecer um pecador, de fazê-lo cair numa armadilha, ele saiu mais engrandecido do que antes. E então, se não tivesses resultado para o vosso ódio, terei eu, que não o odeio, que estou somente desiludido por ter perseguido um pobre inocente? Santo demais para poder ser um rei, e um rei que desbarate os seus inimigos? Que mal foi que ele me fez, para que eu lhe faça mal? Digo assim porque penso que vós o odiais a ponto de o queredes ver morto. Eu não posso mais crer que vós quereis somente convencer o povo de que ele é um doido e persuadir-nos, a mim e aos outros, de que ele seja assim. E isso a nós para o nosso bem, e a ele por piedade para com ele. Vós sois generosos demais para comigo, e muito furiosos a por vê-lo acima do mal, para que eu possa crer nisso. Vós me perguntais o que foi feito com o vosso dinheiro? Fiz com ele o que vós já sabeis que foi feito. Para convencer a mulher, eu tive que gastar e gastar muito, e eu não consegui convencê-la com facilidade. Nossa, é ele que foi falar com a mulher. Misericórdia! A prostituta foi contratada pessoalmente pela mulher, pelo Judas. Por isso que Jesus estava tão triste. Nossa. Mas cala-te! Nada disso é verdade. Ela era louca por ele e certamente veio logo. Afinal, tu garantiste porque dizias que ela te havia confessado. Tu és um ladrão. Quem é que vai saber para que foi que serviu o nosso dinheiro? Para arruinardes a minha alma, ó assassinos de uma alma. Para fazer de mim um traidor, alguém que não tem mais paz, alguém que se sente suspeitado junto a ele e seus companheiros. Por quê? Ficai sabendo, ele descobriu o que eu estava fazendo. Antes me tivesse esmagado, pois ele me defende, me protege, me ama. O vosso dinheiro? Mas para que fui pegar a primeira moeda? Porque tu és um desgraçado, até agora gozaste com o nosso dinheiro e agora choras por tê-lo perdido, falso. Até agora não foi feito nada e as multidões crescem em número ao redor dele. Estão sempre mais fascinados por ele. A nossa ruína se aproxima por tua culpa. Minha? E por quê? Então não ousaste prendê-lo e acusá-lo de querer fazer-se rei? Vós me disseste também que era inútil, porque ele não tem fome de poder? E por que não o induziste a pecar contra a sua missão, vós que sois tão valentes? Porque ele escapou de nossas mãos, é um demônio que se desfaz como fumaça quando quer. É como uma serpente fascina. Não se pode fazer mais nada se ficar olhando para nós. Se olha para os seus inimigos, que sois vós, pois eu vejo que ele olha para aqueles que não odeiam e com todo o seu ser, como vós odiais. Então o olhar dele faz com que nos movamos e trabalhemos. O seu olhar, porque ele me olha assim e quer fazer-me bom a mim, que sou um monstro para comigo mesmo e para vós, que me fazeis ser um monstro 10 vezes pior. Então eu não entendi o que ele quis dizer. Deixa eu ler de novo aqui. Se olha para os seus inimigos, que sois vós, pois eu vejo que se ele olha para aqueles que não o odeiam com todo o seu ser, como vós odiais, então o olhar dele faz com que nos movamos e trabalhemos. O seu olhar, porque ele me olha assim e quer fazer-me bom a mim, que sou um monstro para comigo mesmo e para vós, que me fazeis ser um monstro 10 vezes pior? Que palavrório! Tu nos havia garantido, para o bem de Israel, que nos terias ajudado, mas não compreendes, infeliz, que esse homem é a nossa ruína? Nossa, de quem? Ora, do povo todo, os romanos, ué. Vão vir nos atacar. Não, é somente para vocês a ruína. Temeis somente por vocês mesmos. Vós sabeis que Roma não se enfurecerá contra nós por causa dele. Vós estáis sabendo disso, como eu sei, como o povo sabe. Mas vós tremais porque sabeis, temeis que ele vos expulse para fora do templo, do reino de Israel. E ele faria muito bem faria ao limpar-vos a sua ira. Hienas imundas ou sujeiras ou víboras. Ele está furioso. Eles o pegam, o sacodem, por sua vez se tornam furiosos e quase o derrubam.
Caifás lhe grita de frente. Está bem, assim é, mas se assim é, nós temos o direito de defender o que é nosso. E visto que as pequenas coisas já não bastam para convencê-lo a fugir e deixar-nos livre o campo, então vamos agora por nós mesmos, deixando-te para trás, ó servo covarde, ó gastador de palavras, e depois dele serviremos a ti também. E não tenhas dúvida. E Euquias tapa a boca de Caifás e diz, com sua fleuma glacial de serpente venenosa: Não, assim não. Tu estás exagerando, Caifás. Judas tem feito o que pode. Não o deves ameaçar. Afinal, os interesses dele não são os mesmos que os nossos. Ah, mas seria tu um estudo, Euquias? Terei eu os interesses desse homem? O que eu quero é que ele seja esmagado. E Judas quer que ele triunfe. Para triunfar com ele, como tu dizes, grita Simão. Calma, calma, vós dizeis sempre que eu sou severo, mas eis que hoje eu sou o único bom aqui pelo jeito. É preciso entender e ter compaixão de Judas. Ele nos ajuda como pode. É nosso bom amigo, mas é naturalmente também amigo do mestre. O coração dele está angustiado. Ele quereria salvar o seu mestre e a si mesmo e a Israel. Como conciliar coisas assim tão opostas? Deixemo-lo falar. Os cães então se acalmam. Finalmente Judas pode falar e diz: Euquias tem razão. Que quereis de mim? Ainda não sei exatamente o que é. Eu realmente fiz o que pude, não posso fazer mais. Ele é muito maior do que eu. Ele leu o meu coração e nunca me trata como eu mereço. Eu sou um pecador e ele sabe e me perdoa. Se eu fosse menos vil, deveria matar-me. É o que eu acho que ele deveria fazer, para pôr-me na impossibilidade de fazer-lhe mal. Judas se assenta aniquilado, com o rosto entre as mãos, os olhos arregalados e fixos no vazio. Ele sofre visivelmente na luta entre os seus instintos opostos. Ó doido, que queres que eu saiba? Tu fazes assim porque estás arrependido por teres te adiantado? Exclama aquele que chamam de Cornélio. E se assim fosse? Oh, se fosse assim, se eu tivesse realmente arrependido e capaz de persistir em tal arrependimento. Ora, estás vendo, ouvindo, pobre do nosso dinheiro, grasna Cananias. Temos que lidar com um que nem sabe o que quer. Escolhemos um que é pior do que um Beócio. Acentua, Félix. Beócio é um fantoche, é o que deves dizer. O Galileu o puxa por um fio e ele vai atrás do Galileu. Nós o puxamos para nós e ele vem atrás de nós, grita Sadoc. Pois bem, se sois mais valentes do que eu, fazei vós então o que se deve. Eu, a partir de hoje, não estou mais interessado. Não fiqueis mais esperando nenhum aviso, nenhuma palavra. Eu não mais poderei dá-la a vós, porque ele já está suspeitando e me vigia. Mas não disseste que ele te perdoa? Sim, ele mesmo sempre me perdoa, mas é justamente porque ele sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. Oh, e Judas aperta as mãos sobre o rosto. Então vai-te embora, mulher com veste de homem. Desventurado, pervertido, vai-te embora. Nós mesmos agiremos. Mas cuidado, toma cuidado para não falares disso a ele, porque senão te faremos pagar. Eu me vou. Antes nunca tivesse vindo, mas recordai-vos do que eu já vos disse. Ele encontrou teu pai, Simão, e o teu cunhado, Euquias. Não creio que Daniel tenha falado. Eu estava presente e não os vi falando em particular, mas o teu pai não falou pelo que dizem os meus condiscípulos. Ele nem revelou teu nome. Limitou-se a dizer que seu filho desprezou porque ele amava o mestre e não aprovava sua conduta. Mas já disse que nós nos vemos e que eu vou à sua casa. E poderia dizer também o resto. Tecla, não fica no fim do mundo. Não digais depois que não fui eu que avisei, quando muita gente já sabe dos vossos propósitos. Meu pai não falará nunca mais. Está morto. Diz vagarosamente Simão. Morto? Tu mataste? Que horror! Porque eu te disse onde ele estava? Eu não matei ninguém. Eu não saí de Jerusalém. Há muitas maneiras de morrer. Ficas espantado porque um velho que vai cobrar umas moedas seja morto? Afinal, a culpa foi dele. Se tivesse ficado quieto, se não tivesse olhos, ouvidos e língua para ver, ouvir e desaprovar, estaria ainda assim honrado, servido na casa do seu filho. Diz com uma lentidão exasperante Simão. Que horror! Afinal, tu fizeste matar patricida. Tu és um maluco? O velho foi espancado, caiu, machucou a cabeça e morreu. Uma desgraça. Uma simples desgraça. Foi mal que ele que encontrou o malandro e lhe exigiu o pedágio. Eu te conheço, Simão. Eu não posso crer nisso. Realmente tu és um assassino. Judas se empalidece.
E o outro lhe ri na cara, repetindo: E tu estás delirando? Vês um delito onde houve apenas uma desgraça, um acidente? Uma simples desgraça. Eu fiquei sabendo somente anteontem, tomei as providências para vingar e prestar honra. Mas se eu pude prestar a honra ao cadáver, não pude agarrar o assassino. Certamente é um ladrão qualquer, descido do Adonim para matar nas feiras de suas presas. Quem é que o apanha mais? Ninguém. Eu não creio. Eu não creio. Deixai-me ir. Sois piores do que uns chacais. Fora! Fora! E apanha o manto que havia caído procurando sair. Mas Cananias o pega como uma ave de rapina. E a mulher? Onde está a mulher? Que disse ela? Que fez? Tu sabes? Eu não sei de nada. Deixa-me ir. Tu mentes. És um mentiroso. Grita Cananias. Não sou, eu juro. Ela veio, isso é certo, mas ninguém a viu. Eu não a vi, pois tive que partir imediatamente com o Rabi. Também os meus companheiros não sabem, e eu os interroguei habilmente. Vi as joias despedaçadas que Elisa levou para a cozinha, e mais do que isso não sei, eu juro pelo altar e pelo tabernáculo. E quem é que pode acreditar em ti? Tu és um homem vil. Atraiçoeis o seu mestre. Podes trair também a nós, mas ai de ti. Eu não atraiçoo. Juro pelo tempo de Deus. Tu és um perjuro. O teu rosto diz, tu serves a ele e não a nós. Não, juro pelo nome de Deus. Diz então esse nome para confirmar teu juramento. Eu juro por Javé. E fica da cor da terra ao pronunciar o nome de Deus. É assim. Treme e balbucia, não sabe nem dizê-lo como costuma ser pronunciado. Parece um J ou um H ou um V muito arrastados. Eu diria que termina em uma aspiração. Eu o reconstruiria assim. Javé. De um modo estranho no final. Um silêncio parecendo cheio de medo foi o que se fez na sala até se afastarem de Judas. Até se afastaram de Judas, mas depois Doras e um outro dizem: Repete mesmo o juramento para garantir que servirá somente a nós. Isso não, malditos, isso não. Eu não vos juro, que eu já vos jurei, que não vos traí e não vos denunciarei ao mestre. E com isso já faço um pecado, mas meu futuro eu não faço depender de vocês. De vós, que amanhã, em nome do juramento, poderíeis me impor qualquer coisa ainda que fosse um delito. Não, não. Denunciai-me como sacrílego ao sinédrio, denunciai-me como assassino aos romanos, eu não me defenderei. Eu me farei matar e será uma coisa boa para mim, mas eu não quero mais, nunca mais. E com esforços violentos se livra de quem o segura e foge dali gritando. Mas ficai sabendo que Roma está de olhos em vocês e que Roma ama o mestre. Uma forte batida na porta que ressoa por toda a casa é sinal de que Judas escapou daquele covil de lobos. Olham-se no rosto a raiva e talvez o medo os torna lívidos. E não podendo desafogar sua ira e seu medo de alguém, eles se agarram pelos cabelos uns aos outros. Cada um procura pôr nas costas do outro a responsabilidade pelos passos dados e pelas consequências que disso possam advir. Um censura uma coisa e o outro outra. Um pelo passado, um pelo futuro. Um grita, fizeste mal ao maltratá-lo. Agora sereis descobertos. Outro diz, foste tu que quiseste seduzir Judas. Alguém propõe, vamos correr atrás dele com dinheiro, com desculpas. Isso não, Grás Neuquias, que é o mais censurado. Deixai-me agir, e devereis dizer-me que tenho sabedoria. Judas, não tendo mais dinheiro, ficará manso. Manso como um cordeirinho, e se ri como uma serpente. Ele ficará teimoso hoje, amanhã, talvez durante um mês. Mas depois ele é o viciado demais para poder viver naquela pobreza em que o Rabi lhe ensina. E voltará para nós. Deixai-me agir, eu sei. Sim, mas enquanto isso, tu ouviste? Os romanos estão de olho em nós. Os romanos amam o mestre. E é verdade. Mesmo nesta manhã e na de ontem e anteontem, eles estavam esperando no átrio dos pagãos. As mulheres da torre Antônia também estavam lá, sempre estão. Elas vêm até de Cesareia para ouvir o mestre. São caprichos de mulheres, eu não me preocupo com isso. O homem é bonito e fala bem, elas são loucas por esses faladores demagogos e filósofos. Para elas o Galileu é só um desses, e nada mais. E serve para elas se divertirem em seu ócio. É preciso ter paciência para se sair bem. Paciência e astúcia, e coragem também. Mas vós não os tendes. E quereis agir sem parecer? Eu já vos disse o que é que vou fazer, mas vós não quereis. Eu tenho medo do povo. O povo o ama muito. Amor aqui, amor ali. Quem vai pôr a mão nele? Se o expulsam, nós seremos expulsos. É preciso. Diz Caifás.
É preciso não deixar que escape mais ocasião. Quantas já temos perdido? Na primeira ocasião em que se apresentar, é necessário fazer pressão sobre os que estão na dúvida entre nós e depois agir até com os romanos. Dizer isso é fácil. Mas quando é que iremos ter ocasião para pôr isso em prática? Ele não peca. Não quer o poder? Não. Se a ocasião não existe, é preciso criá-la. E agora vamos. Por enquanto, amanhã o ficaremos vigiando. O templo é nosso. Fora dele, Roma comanda. Fora está o povo para defendê-lo, mas dentro do templo, tudo é nosso. E assim termina a visão Fiat.